Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que alegria estarmos de volta quarta-feira com o nosso programa, nosso vídeo desta quarta-feira, trazendo informações espirituais para todos vocês, trazendo também a revelação de Deus, que é a palavra. Quando nós pegamos a palavra de Deus em nossas mãos, nós temos a revelação de Deus. E aí, Deus começa a falar conosco, falar aos nossos corações, e daí nós então seremos ou somos iluminados quando o Espírito Santo começa a mostrar a grandeza do seu poder a todos nós. Eu tenho muitas mensagens interessantes, mas me veio o coração aqui, estou com a minha Bíblia aberta, exatamente no livro de Hebreus, capítulo 11, falando sobre a fé, que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, vamos definir para nós entendermos o que é fé. Fé é a certeza. A certeza de quê? De algo que eu espero. Quando você tem fé, é necessário que você espere receber alguma coisa. Se você não espera receber nada, é porque a sua fé está inoperante. A sua fé não está funcionando. Quem tem fé, espera receber de Deus alguma coisa. E essa espera, essa certeza que a pessoa tem, que o que ela espera vai acontecer, vai dar ela também a prova. Ela tem uma convicção dentro de si de fatos que não se pode ver. Quando nós falamos da fé, e é importante você ter fé, e aí eu gosto muito de explicar de forma simples para que todos possam entender. Muito se diz sobre a fé. Você precisa ter fé. Sem fé, ou se você não tiver fé, você não recebe a bênção. Você precisa ter fé, você precisa acreditar em Deus, você precisa ter fé em Deus, tá? Mas vamos entender, então, o que é a fé, tá? Então, vamos ler de novo aqui o versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus e vamos entender o que é a fé. Toda vez que você precisar ter fé, ou toda vez que você precisar usar a fé, você vai saber o que significa de fato a fé. Então, olha, a fé é a certeza de algo que se espera e a convicção ou a prova de fatos que não se pode ver. Se nós resumíssemos de uma forma bem simples, ficaria assim: fé é acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu espero. Se nós traduzíssemos de forma bem simples, o versículo 1 seria assim: fé é acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu espero. Quando Abraão demonstrou a sua fé, o que foi que Abraão esperava? Abraão esperava um filho, que era o sonho de sua vida, juntamente com Sarai. O sonho da vida de Abraão era ter o filho. Ele vivia pensando no filho, ele dormia pensando no filho. Quando Deus apareceu para ele, a primeira coisa que ele falou foi: mas tudo bem, mas eu não tenho filho. O meu herdeiro é o mais Damasceno Eliezer, vai ser o meu herdeiro de tudo, porque eu não tenho filho, o Senhor não me deu filhos. Então o sonho de Abraão era ter filho. Então Abraão esperava esse filho. E a partir do momento que Deus falou com Abraão que ele providenciaria o filho para Abraão, então criou dentro de Abraão a prova, a convicção daquilo que ele não podia ver, mas ele acreditava que Deus seria capaz de realizar por ele. Você já ouviu pessoas dizerem assim: se você não tem fé, então vai pela minha fé. Talvez você já ouviu pastores dizendo isso. Se você não tem fé, vai pela minha fé e Deus vai abençoar você. Não, não é bem assim. Na verdade, essa pessoa não pensou, não refletiu em cima da palavra de Deus, ou talvez a palavra de Deus para ela não tem tanta importância. Ela pensa que ela tem um privilégio acima da palavra do Senhor. Repito, que é sério a coisa. Repito. Você já ouviu pessoas dizendo: olha, se você não tiver fé, vai pela minha fé. Você vai receber a bênção pela minha fé. Se você não tiver fé, você vai receber pela minha fé. Coitada, essa pessoa, esse pregador, quem quer que seja que disse essa frase, ele não tem noção do que diz a palavra de Deus.
ou a palavra de Deus não tem importância para ele, ou ele não tem noção do que está falando, ou talvez está usando apenas um subterfúgio para que você acredite que ele está mais conectado com Deus do que você. Porque assim, quando eu pego a Bíblia e eu abro no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, eu vejo um versículo que contrasta exatamente o que essa pessoa disse. Se você não tem fé, você vai ser abençoado pela minha fé. Vamos lá, pela minha fé você vai ser abençoado. E aí, eu leio em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que não. Olha o que está escrito. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Para você agradar a Deus, para você se aproximar de Deus, é necessário que você tenha a sua fé. O Senhor Jesus não curou ninguém pela sua própria fé. Todas as pessoas que ele curou, ele ensinou ou exigiu ou que aquelas pessoas tivessem fé, demonstrasse a sua fé. Jesus criou uma situação para que aquelas pessoas demonstrassem sua fé, até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é o que está escrito aqui. Então, olha só, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente creia que Deus existe e depois ele precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, não existe essa questão de, se você não tem fé, vai pela minha fé. Vou te mostrar um caso aqui na Bíblia que trouxeram um rapaz a Jesus, pego meio que na beira do caminho. Vamos ver, João capítulo 9. Pegaram um rapaz na beira do caminho e trouxeram o rapaz até Jesus. E aí, veja bem se aconteceu o milagre pela fé dos discípulos, ou pela fé de Jesus, ou pela fé do próprio cidadão. Diz assim, João capítulo 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram, Mestre, quem pecou? Ele e os seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, é tempo de realizar as obras de Deus. Bom, devemos fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, veja bem que o cego não pediu cura. O cego não falou, Senhor, nós temos relatos de cegos na Bíblia que andaram após Jesus. Tem o caso de 2 cegos que foram até a casa andando, gritando após Jesus. Quando Jesus entrou em casa, eles chegaram. Tem o caso do cego de Jericó, que clamou, Jesus tem misericórdia de mim, Jesus tem misericórdia de mim. Esse caso aqui é um caso bastante diferente, porque eles iam passando e Jesus viu o cego, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi ele ou os pais para que nascesse desse jeito? Ou seja, o que os discípulos estavam perguntando? O problema é dele ou é um problema hereditário? Ou é uma maldição hereditária que está sobre a vida dele? É claro que maldição hereditária durante muito tempo existiu e, claro, quem está em Cristo é nova criatura, mas maldição hereditária existe na vida, principalmente das pessoas que não têm essa fé em Cristo Jesus. Né? Precisa estar em Cristo para que essa maldição deixe de ter vigor na sua vida. Então, pelo fato desse cego, eles estarem passando e comentou sobre o cego, e o cego não pediu nada. Então, o que fez Jesus? Diz o versículo aqui, Jesus, tendo dito isto, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com saliva e aplicou nos olhos do cego. Até aqui tudo bem. Jesus aplica a saliva com terra nos olhos do cego. E diz assim, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou e voltou vendo. Aqui você percebe que o cego, na hora que Jesus aplica a saliva nos olhos dele, ele teve que criar a sua fé. Ele teve que acreditar que aquilo que ele esperava iria acontecer. O que ele esperava? Bom, ele falou que era para lavar no tanque de Siloé. Então eu vou lavar no tanque de Siloé. Agora ele poderia muito bem falar, vou para casa, peço para minha esposa lavar, minha irmã, meu irmão lavar meus olhos, minha tia, e vou no tanque de Siloé, coisa nenhuma. Mas quando ele
Jesus aplica a saliva nos olhos dele, criou dentro dele o quê? Um desejo de lavar exatamente no tanque de Siloé. E quando ele lava no tanque de Siloé, acontece um milagre. Ele voltou vendo, ele voltou curado e voltou feliz. Olha só, interessante, né? Vai e lava no tanque de Siloé. Vai lá lavar. Vai lavar no tanque de Siloé. E aí, eles diziam assim, quando ele voltou vendo, né, os vizinhos e os que dantes o tinham visto, a mendigar, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmola? Alguns diziam, eu acho que é ele. Outros diziam, não, parece com ele. Mas ele mesmo insistia, sou eu criei, eu acreditei. Ele, Jesus, ele não sabia nem que era Jesus, falou com ele assim, lavou os olhos, me mandou lavar e eu lavei. E os meus olhos foram abertos. Meus olhos foram abertos. Meus olhos foram abertos. Eu obedeci e meus olhos foram abertos. E aí gerou uma discussão ali entre os judeus, porque eles não queriam admitir que Jesus fizera aquele milagre, sabe? E aqui o homem disse assim, perguntou, o homem chamado, aliás, ele sabia que era Jesus, né? Exato. Perguntaram para ele, como pois se abrir os olhos? Como foi que seus olhos foram abertos? E ele disse assim, versículo 11, o homem chamado Jesus, o que não conhecia Jesus, não sabia quem havia curado, é um outro moço lá de João capítulo de número 5. Esse aqui o cego sabia. Ele disse assim, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei e pude ver. Eu obedeci, eu fui lá e lavei. Quando ele passou a saliva nos meus olhos, dentro de mim criou uma fé, um desejo de ir e lavar, segundo a palavra dele. Eu fui, lavei e agora estou vendo. E as pessoas disseram, mas hoje é sábado, você não poderia ter sido curado hoje, né? Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do cego. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram, como vira? O homem respondeu, ele aplicou o lodo nos meus olhos, lavei e vejo. E alguns fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam, como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles sobre Jesus. Mas eu estou falando de fé e eu falo assim, você precisa ter a sua fé. A fé, então, é a certeza que Deus pode fazer aquilo que eu desejo. Eu te convido nesse momento. Qual é o desejo que você tem? Qual é a necessidade que você tem? O que você deseja da parte de Deus, nosso Pai? O que você quer que Deus faça por você? Você tem algum desejo no seu coração? Alguma coisa que você quer que Deus faça? Nós vamos orar agora. E a Bíblia Sagrada diz que pela fé os nossos desejos serão realizados. Eu quero te convidar para nós orarmos agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Deus senão o Senhor. Tu és o único, grande, invencível em todas as batalhas. O Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente. Senhor, eu venho diante de Ti por causa das pessoas que estão orando comigo, onde quer que elas estiverem, meu Pai. Eu coloco cada uma delas nas Tuas mãos. E te peço, Senhor Espírito Santo, toma o pedido de cada pessoa nas Tuas mãos. Toma, Senhor, toma o pedido de cada pessoa nas Tuas mãos e vem abençoar, vem curar, vem libertar, vem trazer vida, vem trazer alegria, vem trazer paz para o coração dessa pessoa. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a palavra que o Senhor tem falado por nosso intermédio. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ajude essa pessoa a aplicar a fé agora, nesse momento, e a receber verdadeiramente um milagre que ela precisa. Eu te peço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoando a todos nesta hora, para a glória
do Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus e assim seja. Meus amigos, que Deus te abençoe. Então olha só, que é fé mesmo? Vamos voltar aqui. Fé é acreditar que Deus pode fazer aquilo que eu espero. Isso é fé. Hebreus capítulo 11. Fé é a certeza que aquilo que eu espero vai acontecer. E a convicção de fatos que eu não posso ver, mas eu acredito que mesmo eu não vendo, vai acontecer, porque Deus é poderoso para fazer. Eu volto sexta-feira com mais um programa aqui no canal no YouTube. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deixa o seu like no vídeo se você gostou, deixa o seu like, isso faz muita importância para o canal nosso aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até sexta-feira.